Pare por alguns instantes. Respire profundamente. E antes de continuar ouvindo estas palavras, faça a si mesmo uma pergunta que talvez nunca tenha feito dessa maneira. E se o problema não fosse que a abundância não está chegando até você, mas que a sua mente ainda está obedecendo à escassez? Talvez você tenha pedido, talvez tenha esperado, talvez tenha trabalhado muito, tentado ser forte, tentado manter a esperança. E mesmo assim, existe dentro de você aquela sensação difícil de explicar, como se alguma coisa estivesse travando o fluxo, como se a vida pudesse ser maior, mais leve, mais próspera, mas alguma coisa ainda dissesse: não vai dar certo. É difícil demais. Eu não tenho dinheiro suficiente. Isso não acontece comigo. Quando eu finalmente conseguir, então poderei descansar. E talvez você nem perceba quantas vezes essas frases passaram pela sua mente. Porque algumas palavras se repetem tantas vezes dentro de nós que deixam de parecer pensamentos e começam a parecer fatos. É aqui que começa a mudança. Florence Scovel Shinn ensinava em sua abordagem espiritual a observar profundamente o poder da palavra, da expectativa e daquilo que conscientemente declaramos. E existe uma ideia extremamente poderosa por trás disso. Sua mente está obedecendo a alguma coisa. A questão é: a quê? Ao medo? À preocupação? À memória das dificuldades? Aquilo que aconteceu ontem? Aquilo que alguém disse sobre você? Ou a nova realidade que você conscientemente decide alimentar? Porque se todos os dias você diz, não vai dar certo, e depois pergunta por que sente insegurança, se diz, o dinheiro nunca sobra, e depois vive esperando a próxima falta, se diz, tudo está difícil, e depois olha para o mundo procurando provas da dificuldade. Talvez você não esteja percebendo o comando que está dando à sua própria consciência. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje você vai começar a retirar a autoridade daquilo que o medo repetiu durante tanto tempo. Você vai começar a ensinar sua mente a obedecer a uma nova direção. Não porque você precisa fingir que os problemas não existem. Não porque deve ignorar a realidade. Mas porque você pode escolher qual pensamento terá autoridade sobre você. E existe uma pergunta que quero que você carregue durante todo este vídeo. O que aconteceria se sua mente parasse de obedecer à escassez? O que mudaria na maneira como você olha para o dinheiro? O que mudaria na maneira como você percebe oportunidades? O que mudaria na maneira como você reage quando alguma porta parece se fechar? Talvez a primeira porta que precise se abrir não esteja do lado de fora. Talvez ela esteja dentro da sua própria consciência. E se você sente que chegou o momento de assumir novamente essa direção, escreva agora nos comentários: eu comando a minha mente e abro espaço para a abundância. Não escreva apenas como uma frase, escreva como uma decisão. Porque este é o primeiro ato consciente deste ritual. Você está dizendo à sua mente: eu escolho aquilo que vou alimentar a partir de agora. E nos próximos minutos, você vai entender por que aquilo que você repete pode se tornar uma direção. E por que mudar essa direção pode transformar a maneira como você enxerga, escolhe e recebe o bem. Existe algo que acontece silenciosamente dentro de nós. A mente observa aquilo que recebe repetidamente. Um pensamento isolado pode passar. Uma frase repetida durante meses começa a ganhar força. Uma expectativa alimentada todos os dias começa a parecer natural. E aquilo que parecia apenas uma preocupação pode, pouco a pouco, transformar-se na maneira como você interpreta a própria vida. Imagine agora que sua mente seja como um campo fértil. Um campo não escolhe quais sementes você coloca nele. Ele simplesmente recebe. Você planta uma semente, e depois outra, e depois outra, até que aquilo que foi repetidamente colocado naquele solo comece a ocupar espaço. A mesma coisa pode acontecer com a consciência. Cada palavra que você repete é como uma semente. Cada expectativa é uma semente. Cada pensamento ao qual você dá atenção é uma semente. E então,
Perceba a diferença. Se você planta constantemente, nada funciona para mim. Começa a observar o mundo procurando aquilo que confirma essa ideia. Uma oportunidade. As diferenças não acontecem. Uma pessoa oferece exemplo, mas você desconfia. Uma nova possibilidade surge, mas o medo responde antes de você sequer considerar. Agora, imagine plantar diariamente. Existe um caminho de prosperidade. Você começa a agir de outra maneira. Não significa que uma quantia de dinheiro significa que sua consciência começa a se posicionar diante das possibilidades. Você percebe aquilo que antes ignorava. Você considera aquilo que antes descartava. Você responde de maneira diferente. Você começa a reconhecer portas que talvez sempre estivessem ali. É por isso que o problema nem sempre está na ausência de oportunidades. Às vezes, está naquilo que você aprendeu a esperar. E aqui está uma das grandes viradas deste vídeo. A mente não trabalha apenas com aquilo que você deseja. Ela também é profundamente influenciada por aquilo que você repete. Pensamentos recorrentes começam a parecer verdades. Palavras repetidas fortalecem expectativas. Expectativas influenciam escolhas. Escolhas repetidas formam padrões. E padrões podem começar a conduzir uma vida inteira sem que a pessoa perceba. Por isso, antes de perguntar, quando a minha vida vai mudar? Talvez seja necessário perguntar, o que eu tenho repetido para mim todos os dias? Porque a palavra que você repete hoje pode estar preparando a expectativa com a qual você encontrará o amanhã. E é exatamente por isso que o próximo passo é tão importante. Você precisa descobrir o que está plantando na sua própria consciência. Agora eu quero que você faça uma pequena pausa interior. Não precisa responder em voz alta. Apenas observe. O que você fala sobre dinheiro? Quando uma conta chega, qual é a primeira frase que aparece? Quando surge uma oportunidade, o que você pensa? Quando alguém fala sobre prosperidade, você sente esperança. Ou imediatamente pensa, isso não é para mim? E quando olha para o futuro, você espera que algo bom aconteça? Ou já começa a imaginar tudo aquilo que pode dar errado? Essas perguntas são importantes porque muitas vezes estamos tentando mudar a nossa vida sem perceber que continuamos alimentando a mesma narrativa interior. Talvez você diga que quer prosperidade, mas repita, eu não tenho. Talvez diga que quer liberdade, mas repita, é caro demais. Talvez diga que deseja abundância, mas repita, nunca sobra. Talvez queira viver com mais tranquilidade, mas repita, eu sempre tenho que lutar. E talvez queira melhorar sua vida financeira, mas tenha aprendido a acreditar que dinheiro é difícil. Observe, não estamos aqui para sentir culpa por esses pensamentos. Muito pelo contrário, você não precisa se condenar por ter aprendido determinadas formas de pensar. Talvez essas frases tenham vindo da sua família. Talvez tenham vindo de experiências difíceis. Talvez tenham sido repetidas tantas vezes ao seu redor que você simplesmente as absorveu. Mas existe uma diferença enorme entre ter aprendido um pensamento e escolher continuar alimentando esse pensamento. Você pode reconhecer uma antiga crença sem transformá-la em uma sentença permanente. Quando surgir, eu não tenho. Você pode começar a declarar, eu estou aberto ao bem que ainda não consigo ver. Quando surgir, é caro demais. Você pode lembrar, novas possibilidades podem se apresentar para mim. Quando surgir, nunca sobra. Você pode afirmar, eu estou aprendendo a reconhecer caminhos de prosperidade. Quando surgir, tudo é difícil. Você pode declarar, eu permito que soluções mais leves se revelem para mim. Perceba que você não está tentando discutir com a realidade. Você está escolhendo não transformar a dificuldade presente em uma previsão eterna. E guarde esta frase. Você não precisa descobrir onde está a abundância primeiro. Precisa parar de declarar que ela não existe. Porque talvez o bem esteja se aproximando por uma direção que você ainda não consegue enxergar.
Talvez uma conversa esteja prestes a acontecer. Talvez uma ideia esteja esperando espaço. Talvez uma oportunidade esteja escondida atrás de algo que hoje parece apenas uma mudança. Por isso, não feche o caminho com suas próprias palavras. Comece a plantar outra coisa. Comece a esperar o bem. E, principalmente, comece a descobrir quem você está sendo enquanto espera. Porque existe algo ainda mais profundo do que aquilo que você pensa. Existe aquilo que você acredita ser. Talvez você diga: eu quero abundância. Mas existe uma pergunta mais profunda. Quem você acredita ser quando pensa em dinheiro? Você se vê como alguém capaz de receber? Ou como alguém que sempre precisa correr atrás? Você se vê como alguém que pode prosperar em paz? Ou acredita secretamente que precisa sofrer para merecer? Você se considera alguém aberto às oportunidades? Ou alguém para quem tudo parece chegar tarde demais? Porque desejar uma coisa e identificar-se internamente com o oposto cria uma divisão silenciosa. Uma parte sua diz: eu quero prosperidade, enquanto outra parte sussurra: isso não acontece comigo. Uma parte diz: eu quero receber, enquanto outra responde: eu não sou capaz. Uma parte diz: eu quero uma vida abundante, enquanto outra continua esperando o próximo problema. É por isso que não basta repetir: eu quero abundância. Você começa a mudar quando passa a construir uma nova identidade interior. Não a identidade de alguém que possui tudo imediatamente, mas a identidade de alguém que está aberto ao bem. Diga interiormente: eu sou alguém que está aberto ao bem. Eu sou capaz de receber. Eu reconheço oportunidades. Eu permito que novas possibilidades sejam percebidas por mim. Eu confio que existem caminhos que ainda não consigo ver. E, principalmente, eu não preciso conhecer o caminho inteiro para dar o próximo passo. Talvez essa última frase seja exatamente aquilo que você precisava ouvir. Porque muitas pessoas permanecem paradas esperando ter certeza absoluta. Querem saber de onde virá, como virá, quando virá, quem trará, qual será o caminho. Mas a vida nem sempre revela o caminho inteiro antes do primeiro passo. Às vezes, primeiro você muda sua posição interior, depois percebe uma possibilidade, depois toma uma decisão, depois uma nova porta aparece. E somente olhando para trás, você percebe que aquela sequência estava se formando. Por isso, guarde esta estrutura: identidade, expectativa, comportamento, experiência. Quando sua identidade muda, sua expectativa começa a mudar. Quando sua expectativa muda, sua maneira de agir pode mudar. E quando sua maneira de agir muda, sua experiência também pode começar a tomar uma nova direção. Você não precisa se tornar outra pessoa amanhã. Precisa apenas começar a abandonar a identidade que diz: eu sou a pessoa para quem nada dá certo. E começar a construir uma nova declaração: eu sou uma pessoa aberta ao bem. Essa mudança pode parecer pequena, mas pequenas declarações repetidas com consciência podem se tornar uma nova direção interior. E agora, chegamos a uma descoberta ainda mais importante. Porque talvez você esteja esperando que a abundância comece com dinheiro. Mas, e se o dinheiro não for o primeiro? Existe uma armadilha silenciosa para a cabeça. Nós imaginamos que abundância significa apenas dinheiro, uma quantia na conta, uma oportunidade financeira, um pagamento, um aumento, uma vida. E então esperamos que alguma dessas coisas aconteça para finalmente dizer: agora minha vida está entrando em abundância. Mas talvez você esteja olhando para a abundância de uma maneira estreita demais. Abundância também pode começar como uma ideia, uma conversa, uma solução, um contato, uma inspiração, uma oportunidade inesperada, uma mudança de direção, uma porta que você não estava procurando, uma resposta que chega no momento certo, uma possibilidade que antes não existia no seu campo de percepção. E talvez seja justamente aqui que muitas pessoas bloqueiam o próprio movimento. Elas pedem uma manifestação específica e depois tentam controlar exatamente como ela deve acontecer.
Tem que ser desse jeito. Tem que vir daquela pessoa. Tem que acontecer naquele lugar. Tem que acontecer agora. E, quando não acontece da maneira imaginada, concluem: não funcionou. Mas e se a vida estiver tentando mostrar outra possibilidade? E se o bem não precisar chegar pela porta que você escolheu? E se houver caminhos que sua mente atual ainda não consegue imaginar? A ideia é simples. Não limite a forma pela qual o bem pode chegar até você. Isso não significa abandonar seus objetivos. Significa deixar espaço para caminhos que você ainda não conhece. Imagine que você está diante de uma estrada. Você conhece apenas o primeiro quilômetro, mas insiste em dizer que sabe exatamente como os próximos 100 quilômetros precisam ser. Talvez isso seja controle. Agora imagine outra postura. Eu sei o que desejo, mas permaneço aberto ao caminho pelo qual o bem se apresentará. Existe liberdade nessa postura, porque você deixa de exigir que a solução tenha uma única aparência e passa a reconhecer sinais de movimento. Talvez uma ideia que você quase ignoraria seja importante. Talvez uma conversa aparentemente comum desperte algo. Talvez uma oportunidade venha acompanhada de uma mudança que inicialmente assusta. Talvez aquilo que você chamou de atraso esteja reorganizando alguma coisa. Por isso, não diga: só será abundância se acontecer exatamente assim. Comece a dizer: eu permito que o bem se apresente de maneiras que ainda não consigo imaginar. E guarde esta frase: quando você determina que o bem deve chegar de uma única maneira, pode estar fechando as portas para as maneiras que ainda não consegue imaginar. Você não precisa controlar todos os caminhos. Você precisa estar disponível para reconhecer o próximo. E isso nos leva a uma limpeza necessária. Porque para entrar em uma nova frequência de pensamento, você precisa começar a retirar a autoridade de algumas frases antigas. Agora chegamos a um dos momentos mais importantes. Porque não basta plantar novas sementes se você continua regando diariamente as antigas. E algumas sementes de escassez são muito conhecidas. Talvez você já tenha pensado: eu não vou conseguir. É tarde demais. Não existe oportunidade para mim. Todo mundo consegue, menos eu. Eu preciso sofrer para merecer. Observe como essas frases não apenas descrevem uma situação. Elas criam uma expectativa sobre o futuro. E quando você repete uma previsão negativa muitas vezes, começa a agir como se ela já fosse inevitável. Mas existe uma coisa que você precisa compreender. Você não é obrigada a acreditar em todo pensamento que passa pela sua mente. Um pensamento pode aparecer sem receber sua autorização. Uma preocupação pode surgir sem se tornar uma profecia. Um medo pode ser sentido sem determinar sua próxima decisão. Você não precisa entrar em guerra com a própria mente. Não precisa dizer: eu nunca mais vou pensar negativamente, porque isso apenas cria outra luta. Quando um pensamento de escassez aparecer, faça algo mais simples. Reconheça: eu percebi esse pensamento. Depois, não aceite como verdade definitiva. Você pode dizer: isso é um pensamento antigo, não uma sentença. Então, substitua conscientemente. Se a mente disser: eu não vou conseguir, você responde: eu permaneço aberto a uma solução. Se disser: é tarde demais, você responde: minha vida ainda pode se abrir para novas possibilidades. Se disser: não existe oportunidade para mim, você responde: eu permito que oportunidades que ainda não vejo se revelem. E então, volte para a declaração escolhida. Esse é o exercício: reconhecer, não alimentar, substituir, retornar. Você não precisa vencer todos os pensamentos de uma vez. Precisa apenas parar de entregar a eles a autoridade que antes recebiam automaticamente. Imagine uma pessoa que passou anos ouvindo uma determinada música. Mesmo quando ela não quer mais ouvi-la, a melodia continua aparecendo na cabeça. Ela não precisa quebrar o aparelho. Precisa simplesmente escolher outra música e continuar ouvindo a nova. Com a mente, pode acontecer algo semelhante. Você não muda um padrão antigo apenas porque decidiu uma vez. Você muda porque começa a repetir conscientemente
uma nova direção. Por isso, quando a escassez falar, não responda com medo. Responda com consciência. Quando o passado disser, é assim que sempre foi, você pode dizer, mas eu não preciso continuar pensando da mesma maneira. Quando a preocupação disser, você não sabe como isso vai acontecer, você pode responder, eu não preciso conhecer todos os caminhos para permanecer aberto ao bem. E quando aquela velha voz disser, você não tem, você pode declarar, eu estou aberto à provisão, às oportunidades, às soluções e ao bem que ainda não consigo ver. Perceba o que está acontecendo. Você não está fingindo, você está escolhendo. E existe uma diferença enorme entre negar a realidade e escolher a direção da sua consciência. Você não controla todos os acontecimentos, mas pode começar a observar aquilo que alimenta dentro de si. Pode escolher aquilo que repete. Pode escolher aquilo que declara. Pode escolher aquilo que espera. E pode escolher não transformar o medo de hoje na previsão da sua vida inteira. Porque a partir daqui, vamos entrar no centro da mensagem de Florence Scovel Shinn, o poder da palavra como decreto. Você vai começar a perceber que suas palavras não precisam mais ser apenas reflexos daquilo que está acontecendo. Elas podem se tornar declarações conscientes daquilo que você escolhe alimentar. E é aí que sua mente começa, verdadeiramente, a receber novos comandos. Chegamos agora ao ponto em que tudo começa a se tornar ainda mais consciente. Porque se a sua mente aprendeu a obedecer ao que você repete, então existe uma pergunta inevitável. O que você vai começar a repetir daqui para frente? Florence Scovel Shinn dedicou grande parte de seus ensinamentos a e a direção que damos à nossa consciência por meio daquilo que fala. E talvez você tenha passado muito tempo usando suas palavras apenas para descrever o que estava acontecendo. Estou sem dinheiro. Está tudo difícil. Eu não sei o que fazer. Não tenho oportunidades. Minha vida financeira está parada. Terceira etapa. Você olha para uma circunstância e imediatamente transforma aquela circunstância em uma declaração sobre sua realidade. Mas hoje, vamos inverter esse processo. Você vai começar a usar suas palavras não apenas para descrever aquilo que vê, mas para declarar aquilo que escolhe alimentar. Isso não significa negar uma conta. Não significa fingir que uma dificuldade não existe. Significa não transformar uma circunstância presente em uma sentença permanente. Existe uma diferença enorme entre dizer, eu estou enfrentando uma dificuldade, e dizer, minha vida inteira é difícil. Uma descreve um momento, a outra cria uma identidade, uma reconhece uma situação, a outra começa a criar uma expectativa. Por isso, quando você perceber uma frase de escassez saindo da sua boca, pare por um instante, respire e escolha novamente. Se você costuma dizer, eu estou sem dinheiro, experimente substituir conscientemente por, estou abrindo espaço para novas fontes de provisão. Se surgir, nada dá certo para mim. Substitua por, novos caminhos podem se revelar para mim. Se a mente disser, eu não sei como vou resolver isso, responda, a solução pode se apresentar de uma maneira que eu ainda não vejo. Se você pensar, minha vida financeira está parada, declare, eu permito que minha vida avance em direção ao bem e à prosperidade. Perceba a mudança. Você não está dizendo, eu já tenho tudo. Você está dizendo, eu não vou mais usar minhas palavras para fechar as portas. E existe algo muito poderoso nisso, porque quando você muda a frase, começa a interromper o automático. Você cria um pequeno espaço entre o que aconteceu e a maneira como escolhe responder. É nesse espaço que começa a consciência. É nesse espaço que você deixa de repetir o passado e começa a escolher uma nova direção. Por isso, hoje, não entregue suas palavras ao medo. Não entregue sua boca à reclamação automática. Não transforme cada dificuldade em uma profecia. Comece a falar com intenção. Comece a declarar com consciência. Comece a perceber
que cada frase repetida é uma direção que você está fortalecendo. E se você deseja assumir esse novo comando, escreva agora: minhas palavras abrem caminhos de abundância. Escreva como uma decisão, porque suas palavras não precisam mais ser apenas um espelho daquilo que você teme. Elas podem se tornar o início de uma nova expectativa. E agora, existe algo ainda mais profundo que você precisa aprender. Porque saber pedir é uma coisa, mas você sabe receber? Talvez esta seja uma das partes mais importantes de toda a nossa conversa. Porque muitas pessoas sabem pedir. Pedem prosperidade, pedem dinheiro, pedem oportunidades, pedem uma solução, pedem uma mudança, pedem uma porta aberta. Mas, silenciosamente, continuam vivendo como se nada pudesse acontecer. Pedem e imediatamente duvidam. Pedem e tentam controlar. Pedem e começam a procurar desesperadamente sinais de que já aconteceu. Pedem, mas permanecem em ansiedade. E talvez o que esteja faltando não seja outro pedido. Talvez seja espaço para receber. Pense em uma pessoa segurando uma porta com as duas mãos enquanto pede: eu quero que uma nova porta se abra. A imagem parece estranha, mas é exatamente isso que acontece quando desejamos algo novo, enquanto permanecemos agarrados ao medo, ao controle e à necessidade de saber exatamente como tudo vai acontecer. Receber exige espaço, e espaço exige confiança. Você não precisa saber de onde virá. Você não precisa controlar quem trará. Você não precisa descobrir o caminho inteiro. Você precisa permanecer disponível. Disponível para perceber. Disponível para ouvir. Disponível para agir. Disponível para aceitar uma oportunidade quando ela surgir. Disponível para reconhecer uma solução que talvez não tenha a aparência que você imaginou. Feche os olhos por alguns segundos, se puder, e imagine uma porta diante de você. Essa porta representa uma possibilidade. Você não sabe o que existe do outro lado, mas pela primeira vez, você não está tentando arrombá-la. Você não está batendo desesperadamente. Você não está perguntando quando, como, por quê. Você simplesmente permanece diante dela, em paz, com o coração aberto. E então imagine essa porta começando lentamente a se abrir. Talvez do outro lado exista uma oportunidade, talvez uma conversa, talvez uma resposta, talvez uma ideia, talvez uma solução, talvez algo que você ainda não consegue nomear. Você não precisa decidir agora qual será a forma. Apenas permita a possibilidade de que o bem possa chegar por um caminho que você ainda não conhece. E repita interiormente: eu não preciso saber de onde virá. Eu apenas permaneço disponível para o bem. Mais uma vez, eu não preciso controlar todos os caminhos. Eu permaneço aberto para reconhecer o próximo passo. Porque existe uma diferença entre esperar com confiança e esperar com desespero. Quando você espera com desespero, cada minuto parece uma prova de que nada está acontecendo. Quando espera com abertura, começa a perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. Uma mensagem, uma ideia, uma conversa, uma oportunidade, uma mudança, uma nova direção. Algo que antes passaria despercebido pode começar a chamar sua atenção. E talvez a abundância já esteja começando antes daquilo que você chamou de resultado. Talvez o primeiro sinal seja uma mudança dentro de você. Você começa a pensar diferente, começa a falar diferente, começa a reagir diferente, começa a perceber possibilidades onde antes só enxergava obstáculos. E isso muda a maneira como você caminha pela vida. Por isso, hoje, solte um pouco o controle. Não solte seus sonhos. Não abandone seus objetivos. Apenas solte a necessidade de determinar exatamente como o bem deve chegar. Diga: eu permito, eu recebo, eu reconheço, eu aceito o bem sem culpa. Eu estou disponível para novas possibilidades. E agora nós vamos transformar tudo aquilo que você ouviu até aqui em prática. Porque conhecimento que não é aplicado continua sendo apenas conhecimento. Então, nos próximos minutos, não apenas ouça,
Repita. Deixe sua própria voz começar a ensinar uma nova direção à sua mente. Agora, desacelere. Não existe necessidade de pressa. Respire profundamente e permita que cada frase encontre espaço dentro de você. Você não precisa acreditar perfeitamente em tudo neste instante. Apenas permita que novas palavras sejam apresentadas à sua consciência. E, se alguma frase tocar você de maneira especial, repita mentalmente. Vamos começar. Eu escolho pensar em possibilidade. Eu me abro para uma vida de maior abundância. Eu permito que minha mente reconheça. Eu sou receptivo às oportunidades que chegam até mim. Eu estou aberto para perceber aquilo que antes não percebi. Eu permito que minha consciência responda para novas possibilidades. Eu não sou definido pelas dificuldades da minha vida. Eu posso escolher uma nova direção. Eu sou alguém aberto ao bem. Eu sou capaz de receber. Respire e continue. Eu libero pensamentos de escassez. Eu permito que novas fontes de prosperidade se revelem. O dinheiro pode chegar até mim por caminhos que ainda não conheço. Eu me relaciono com o dinheiro com paz e consciência. Eu abandono a ideia de que prosperidade precisa vir acompanhada de medo. Eu permito que minha vida financeira avance em direção ao bem. Eu estou aberto a novas formas de provisão. Eu reconheço que existem possibilidades que ainda não consigo ver. Eu libero a necessidade de prever todas as formas pelas quais o bem chegará. Eu permito que a prosperidade encontre espaço em minha vida. Respire novamente. Agora pense nas oportunidades. Eu reconheço portas que antes não percebia. Eu estou aberto ao inesperado. O bem pode se apresentar de maneiras surpreendentes. Eu confio que novas possibilidades podem surgir. Eu reconheço oportunidades com clareza. Eu permaneço atento às boas ideias que chegam até mim. Eu permito que novas conexões se apresentem. Eu estou disponível para soluções inesperadas. Eu não fecho uma porta apenas porque ela não se parece com aquilo que imaginei. Eu permito que a vida me revele novos caminhos. E agora chegamos à parte do recebimento. Talvez esta seja a mais importante, porque não basta dizer, eu quero. Você também precisa aprender a dizer, eu permito. Então repita, eu permito receber. Eu aceito o bem sem culpa. Eu abro espaço para prosperar em paz. Eu não preciso controlar todos os caminhos. Eu permito que o bem encontre seu caminho até mim. Eu sou receptivo às oportunidades certas para mim. Eu recebo novas ideias. Eu recebo novas possibilidades. Eu recebo soluções. Eu recebo apoio. Eu recebo prosperidade com paz. Eu permito que minha vida seja surpreendida pelo bem. E agora, não diga mais nada por alguns segundos. Apenas respire. Perceba como essas palavras soam diferentes das antigas frases de escassez. Antes, eu não vou conseguir. Agora, eu permaneço aberto a uma solução. Antes, não existe oportunidade para mim. Agora, eu permito que novas possibilidades se revelem. Antes, eu não sei como isso vai acontecer. Agora, eu não preciso conhecer todos os caminhos. Isso é uma nova direção. E quanto mais conscientemente você repetir, mais familiar essa nova direção poderá se tornar. Agora prepare-se, porque vamos chegar ao ponto mais forte deste ritual. O momento em que você não estará apenas repetindo afirmações. Você estará fazendo um decreto de decisão, um decreto de direção, um decreto para sua própria consciência. Agora, respire profundamente. Se puder, coloque toda a sua atenção nestas palavras. Não tenha pressa. Permita que cada frase seja pronunciada dentro de você como uma decisão. Porque este não é o momento de pedir com medo. É o momento de escolher. Minha mente não obedece mais ao medo. Minha mente não obedece mais à escassez. Minha mente obedece à verdade que escolho alimentar. Respire. Eu escolho abundância. Eu escolho prosperidade. Eu escolho paz. Eu escolho receber o bem.
Eu abro espaço para novas oportunidades. Eu permito que a vida me surpreenda positivamente. O bem encontra seu caminho até mim. Eu estou pronto para receber. Agora novamente, mais lentamente. Minha mente não obedece mais ao medo. Minha mente não obedece mais à escassez. Minha mente obedece à direção consciente que escolho. Eu escolho abundância. Eu escolho prosperidade. Eu escolho paz. Eu escolho confiança. Eu escolho abertura. Eu escolho receber. Eu libero a necessidade de controlar todos os caminhos. Eu permaneço disponível para o bem. Eu reconheço oportunidades. Eu reconheço soluções. Eu reconheço novas possibilidades. Eu permito que aquilo que é para o meu bem encontre espaço em minha vida. Eu não fecho as portas com minhas próprias palavras. Eu não alimento mais previsões de escassez. Eu escolho esperar o bem. Eu escolho falar com consciência. Eu escolho pensar em possibilidades. Eu escolho caminhar em direção à prosperidade. E agora diga com firmeza: eu entro na frequência da abundância. Mais uma vez, eu entro na frequência da abundância. E se você sentir que essa decisão representa algo que deseja levar para os próximos dias, escreva nos comentários: eu entro na frequência da abundância. Não como uma frase vazia, como um compromisso com aquilo que você escolhe alimentar, porque talvez você não consiga controlar tudo o que acontece amanhã, mas pode começar a controlar aquilo que escolhe repetir hoje. Agora volte lentamente à sua respiração, perceba onde você está e lembre-se de algo muito importante. Talvez, neste exato momento, nada externo tenha mudado. Talvez o dinheiro ainda não esteja na conta. Talvez a oportunidade ainda não tenha aparecido. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado. E tudo bem. Porque este vídeo nunca foi sobre fingir que a realidade atual não existe. Foi sobre perceber que a realidade atual não precisa determinar para sempre a direção da sua consciência. Você não está condenado aos pensamentos que aprendeu. Você não está condenado às frases que ouviu. Você não está condenado às previsões que fez durante períodos de medo. Você pode escolher. Pode escolher o que alimenta. Pode escolher o que repete. Pode escolher o que declara. Pode escolher aquilo que espera. Pode escolher como responde às circunstâncias. E essa é uma das maiores formas de liberdade interior. Você começa a perceber: eu não sou obrigado a continuar pensando como pensei ontem. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava lutar por tudo. Talvez tenha aprendido a esperar problemas. Talvez tenha se acostumado a imaginar o pior antes mesmo de algo acontecer. Mas hoje você fez uma escolha diferente. Você disse: eu estou aberto ao bem. Você disse: eu permito receber. Você disse: minhas palavras abrem caminhos de abundância. E você declarou: minha mente não obedece mais à escassez. Isso não significa que você nunca mais terá um pensamento de medo. Significa que quando ele aparecer, você poderá reconhecê-lo. Você poderá dizer: eu vejo esse pensamento. E então, escolher novamente. Porque entrar na frequência da abundância não significa ignorar. Significa mudar a posição interior a partir da qual você encara a realidade. E talvez essa seja a mudança mais importante de todas. Talvez hoje nada tenha mudado do lado de fora, mas algo mudou dentro de você. Você começou a perceber que sua mente não precisa continuar obedecendo ao passado. Você começou a perceber que suas palavras podem ser mais conscientes. Você começou a perceber que não precisa controlar todos os caminhos. Você começou a perceber que o bem pode chegar de formas que ainda não consegue imediatamente. E quando você muda aquilo que repete, aquilo que espera, aquilo que permite, começa a caminhar de outra maneira. Então, antes de terminar, quero que você faça uma última declaração. Não para mim, não para o vídeo, para você. Escreva nos comentários: eu estou aberto ao bem. E, se esta mensagem falou profundamente com você, permaneça neste canal, Energia da Palavra.
porque aqui continuaremos explorando o poder da palavra, da consciência e das afirmações para uma vida de maior prosperidade, paz e confiança. Inscreva-se, deixe seu like e leve esta mensagem com você durante o dia. Quando surgir uma preocupação, lembre-se. Quando surgir uma frase de escassez, lembre-se. Quando você sentir que não sabe qual caminho seguir, lembre-se. Você não precisa conhecer o caminho inteiro. Precisa apenas escolher a próxima palavra, a próxima expectativa, o próximo pensamento, o próximo passo. E hoje, você escolheu uma nova direção. Faça sua mente obedecer à abundância e não à escassez. Porque aquilo que você escolhe alimentar dentro de si começa a determinar a direção na qual sua vida caminha. E que a partir de hoje, suas palavras sejam mais conscientes, sua expectativa mais aberta, seu coração mais tranquilo e sua mente cada vez mais disposta a reconhecer o bem quando ele chegar. Eu estou aberto ao bem. Eu permito receber. Eu escolho abundância. E assim começa uma nova direção.